Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. Don't presume you have it. Não presuma que você tenha isto. Watch your life and measure up and see what your life is. See the way you're living. Observe sua vida e meça e veja o que é sua vida. Veja a maneira que você está vivendo. See if you're in the faith. Search out and see if everything's going just right. Veja se você está na fé. Examine e veja se tudo está indo corretamente. See if the world still's got a love so much it'll call you away from the things that's really of God to love the world. Veja se você ainda tem muito amor pelo mundo, até ele te fazer afastar das coisas que realmente são de Deus para amar o mundo. If it is, brother, check up right here. Se é, irmão, examine isto bem aqui. Stop right here. Say, Satan, you take that dirty thing back. Pare bem aqui. Diga, Satanás, leve esta coisa suja de volta. I'll not receive it. Eu não receberei isto. Well, over so-and-so's church they do that. Bem, lá na igreja de fulano de tal eles fazem isto. Brother so-and-so lets his people... O irmão fulano de tal permite que seu povo... I don't care what brother so-and-so does. Não me importa o que o fulano de tal faça. The word says not to do it. A palavra diz para não fazer isto. That settles it. That's right. Isso está determinado, isto é correto. Well, they're the greatest organization in the country. They all do it. They say it's all right. Bem, eles são a maior organização do país. Todos eles fazem isto. Eles dizem que não faz mal. Yes, I might say it's all right, but Sim, pode dizer que isto é certo. when God says, see, God's word says, Mas quando Deus diz, veja, a palavra de Deus disse, Satan said, it is written. Jesus said, it's also written. Satanás disse, está escrito. E Jesus disse, também está escrito. See? There it is. See, it's written. Vem, aí está, vem, está escrito. We must keep the word of God. Don't presume nothing. Devemos guardar a palavra de Deus. Não presumam nada. Just don't take it for granted. Apenas não tome isto por certo. Don't venture out when you haven't got authority to. Não se aventure quando você não tem autoridade para isso. The thing to do is stay there and wait. If it's 10 days, 20 days, 10 years, or whatever it is, until you are dead positive and the word witnesses by itself that it's so. A coisa a fazer é permanecer aí e esperar, se são 10 dias, 20 dias, 10 anos, ou seja o que for, até que você esteja positivamente morto e a palavra testemunha por si mesma que é assim. And you're right. Então você está certo. That life will straighten up and come right to the call, come right to its place. Aquela vida consertará diretamente ao alto, virá diretamente ao seu lugar. It sure will. And the church, Com certeza virá. E a igreja, I've often wondered, I'd like to walk into a church. eu sempre quis saber. Eu gostaria de falar a uma igreja. I hope I get to see it before dying. I'm closing. Walk into a church sometime and walk through there and just see. Oh, how sin couldn't even sit in that church. Eu espero ver isto antes de morrer. Concluindo, em algum tempo entrar em uma igreja e andar por ali e ver como o pecado não pode entrar naquela igreja. Any member would have to confess it before they even got there. Qualquer membro tivesse que confessar aquilo antes mesmo de entrar ali. The Holy Spirit would call it right out. Just like that. See the women sitting there look like ladies.
See, man like man, really a man of integrity. Holy Ghost filled man, Spirit filled. O Espírito Santo chamasse aquilo imediatamente, assim vem exatamente ver as mulheres assentadas ali parecendo damas, ver homens como homens, verdadeiros homens de integridade, homens cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. Let this one sin be in the church anywhere, the Holy Spirit call it right out. Deixasse um pecado entrar na igreja em alguma parte, o Espírito Santo identificaria aquilo imediatamente. It's like Ananias and Sapphira. Have it right there before you see. Como Ananias e Safira, ter aquilo bem ali diante de você, vem. Oh, that's a church I'd like to see. I wish I could see it. Oh, esta é a igreja que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver isto. I fought across the country's friends. Já lutei através do país, amigos. I beat, I battered, Já bati, já martelei. I've done everything, hollered at people and sometimes condemned their organizations and things. Eu já fiz tudo, gritei para as pessoas e às vezes condenei suas organizações e coisas. Not the organization. It isn't that. Não a organização, não é isto. The organization's fine. I ain't got nothing against that. A organização é boa, nada tenho contra isto. But listen, brother, so many people, see, are depending on that organization. See? Mas ouçam, irmãos, tantas pessoas vêm, elas dependem daquela organização. Vêm. If you was going down the river towards the falls, and I seen you was in a little boat and that boat was going to sink and me fussing at you, it isn't because I don't love you, it's because I do love you. See? Se você estivesse descendo um rio em direção a uma cachoeira e eu visse que você estava em um pequeno barco e aquele barco fosse afundar e eu ficasse nervoso com você, não seria porque eu não te amo, seria porque eu realmente te amo. Vem. You'll bust up on the falls. Você se arrebentaria nas cachoeiras. And if you say, well, we belong to this, but Brother Branham, I tell you, our pastor, he's a good man. E se você diz, bem, nós pertencemos a isto, mas irmão Branham, vou lhe dizer, nosso pastor, ele é um bom homem. I don't doubt that a bit. Eu não duvido disso nem um pouquinho. And the man's honest, he's presuming that he's right. E o homem é honesto, ele está presumindo que ele está correto. And he said, well, he says, well, there's no such a thing as divine healing. E você diz, ora, ele diz que não existe tal coisa como a cura divina. There's no such a thing as speaking in tongues. Não há tal coisa como falar em línguas. There's no such a thing as these things. That's not right. Não existe tal coisa como estas coisas. Isto não é correto. Well, he says that's wrong. Ora, ele diz que aquilo é errado. His organization teaches that. Sua organização ensina aquilo. Well, I'm not against his organization, Bem, eu não sou contra a sua organização, but that thing will bust up. mas aquela coisa explodirá. Jesus said, these signs shall follow them that believe. Jesus disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. See? Don't presume, be sure. Vem, não presumam, estejam certos. Then you've got it. When you are sure. Então você obterá isto quando você tem certeza. How many would just really like to have that kind of experience? Would like to walk into a church like that? Would it be wonderful? Quantos realmente apenas gostariam de ter aquele tipo de experiência? Gostariam de entrar em uma igreja assim? Não seria isto maravilhoso? Let us bow our heads just a moment. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Our Heavenly Father, in the presence of His holiness, knowing that He is the true and righteous one, Nosso Pai Celestial, na presença de Sua santidade, sabendo que Ele é o único verdadeiro e justo, how hard it is, Lord, to come to brethren and sisters and speak things that cuts, digs, and tears. quão difícil é, Senhor, chegar aos irmãos e irmãs e dizer coisas que cortam, penetram e dilaceram. How hard it is to say those things, Father. E quão difícil é dizer estas coisas, Pai. I pray you be merciful to me
and know that my heart goes for the people and love that I just love to be with them. Eu oro para que tu tenhas misericórdia de mim. Sei que meu coração vai com o povo em amor, pois eu simplesmente gosto de estar com eles. And why would I have to say such things? E por que teria que eu dizer tais coisas? Because, Father, I believe that it should be said, that it's your word and it should be did. Porque, Pai, eu creio que isso deveria ser dito, que é a tua palavra, e isso deveria ser feito. And many times it helps our brethren along the road when the congregation gets so arrogant that they just walk over the pastor's commandments and things. E muitas vezes isso ajuda nossos irmãos pelo caminho afora, quando a congregação fica tão arrogante que eles simplesmente passam por cima dos mandamentos do pastor e coisas. And then, Lord, you send along sometimes someone else and making the mouth of 2 or 3 witnesses and seeing that it's really believed and it's really the truth, and different ones quoting it. E então, Senhor, às vezes tu envias alguém e na boca de 2 ou 3 testemunhas e vendo que isto realmente é crido e isto realmente é a verdade, e outros diferentes citando isto. Then the people will stand without an excuse in that day. E as pessoas se colocarão ali sem nenhuma desculpa naquele dia. Father God, I know there's no one here that would want to be lost on that day. Agora, Deus Pai, eu sei que não há ninguém aqui que gostaria de se perder naquele dia. The very farthest thing from their mind would be to be lost on that day. A coisa mais distante de suas mentes seria se perder naquele dia. And Lord, no matter what we've done, you said except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. E Senhor, não importa o que fazemos, tu disseste, a não ser que o homem nasça de novo, ele nem mesmo poderá ver o reino de Deus. Then if we're born again, we're children of God, and the things of the world are dead to us. Então, se nascemos de novo, somos filhos de Deus, e as coisas do mundo estão mortas para nós. We do not associate in them no more. They're dead. Nós não nos associamos com eles mais. Eles estão mortos. And I pray to thee, Father, that you will be merciful tonight and grant that every member of the church that's been associated in such things as a little coldness. E eu oro a ti, Pai, para que tu sejas misericordioso nesta noite e conceda isto a cada membro da igreja que está associado com tais coisas como uma pequena frieza. And getting back into the world, that quickly they will be like the dove that was turned from the ark to go find land and come back. E regressando ao mundo, que rapidamente eles possam ser como uma pomba que foi solta da arca e foi procurar terra e regressou. It could find no rest for the soles of its feet upon the dead carcasses and knocked at the window. Ela não pôde encontrar nenhum descanso para a sola de seus pés sobre as carcaças mortas e bateu na janela. Until Father Noah let it rest inside the ark until the floods had gone down. Até que o pai Noé a deixou descansar dentro da arca, até que todo o dilúvio terminasse. Oh Lord, may that person return back to God tonight. Ó Senhor, que aquela pessoa possa regressar para Deus nesta noite. May the church return in whole. Que a igreja possa retornar em todo. May this be a time of searching in Phoenix. Que este possa ser o tempo de exame em Phoenix. May the churches be stirred to holiness, Lord. Que as igrejas possam voltar à santidade, Senhor. And may there be such a moving to see that the great moves that you start up and the power of God begins to flow among the people. E que possa haver tal movimento, que os grandes movimentos que tu começaste e o poder de Deus comecem a fluir entre as pessoas. And then worldly and indifference and impersonations
carnal comparisons and worldliness creeps into the church, just exactly like it was our text tonight. E então a indiferença mundana, personificações e comparações carnais e os arrepios mundanos dentro da igreja, exatamente como foi o nosso texto nesta noite. They did run well. Eles correram bem. They come out of Egypt under the circumcision and in the blood of the Lamb, and they were doing fine. Eles saíram do Egito sob a circuncisão e sob o sangue do Cordeiro, e eles estavam indo bem. But when they come up there to another part of your word and then doubted it, right there they stood, and they lost the battle. Mas quando eles chegaram ali em cima, na outra parte da tua palavra, e então duvidaram, ali mesmo eles ficaram. E eles perderam a batalha. And Father, we pray that that'll never happen to your church in this last days. E Pai, oramos para que aquilo nunca aconteça com a tua igreja nestes últimos dias. God, don't let the battle, let us be defeated. Deus, não deixe a batalha nos derrotar. Let us lay all the Achans out and the wedges out of the camp. Vamos colocar para fora todos os acãs e as cunhas para fora do arraial. And come back to the Word and come back to holiness and come back to righteousness and living for God in the power of the Holy Spirit. E voltar para a palavra, e voltar para a santidade, e voltar à retidão, e viver para Deus no poder do Espírito Santo. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. Through Jesus Christ, I pray that you will put a hunger in people's heart to see that church like it was back in the old days. Através de Jesus Cristo eu oro para que tu coloques uma fome no coração das pessoas para ver aquela igreja como ela era lá atrás nos velhos dias. When they didn't even have as much as a fixture in the church. Didn't even put an altar in it because pagans would fall before the altar and prostrate themselves before the pagan idols. Quando eles nem mesmo tinham tantos acessórios na igreja, nem mesmo colocaram altar ali, porque os pagãos cairiam diante dele e se prostrariam diante de ídolos pagãos. And they was afraid to put an altar in the church because the people, the simple converts, might try to worship the altar instead of the living God. E eles estavam com medo de colocar um altar na igreja, porque as pessoas, os convertidos simples, poderiam tentar adorar o altar em vez do Deus vivo. And they'd fall on their knees right out in the open and lay their hands right up to the unseen God because they love that after effects of the flowing of the Spirit. E eles caíam de joelhos bem ali no aberto e levantavam suas mãos para um Deus invisível, porque eles amavam aquele efeito posterior do fluxo do Espírito. Set on old cold slabs of rock and on the ground to listen to some godly man explain the gospel. Colocando umas velhas lajes frias de pedras no chão para ouvir algum homem pio explicar o Evangelho. And the power of God, and then the Holy Spirit fall in the meeting. E o poder de Deus e o Espírito Santo caía na reunião. Oh God, see them going to lions' dens and to the fire pits and everything, Father. Ó Deus, vendo-os entrar nas covas dos leões e nas covas de fogos e tudo mais, Pai. And in the resurrection, where will we stand? E na ressurreição, onde nos firmaremos? They may not be required today to go to pits and to lions' dens, but God, we're required to live decent and holy and after the pattern of God. Não é requerido hoje que eles entrem nos buracos, nas covas dos leões, mas Deus, nos é requerido que vivamos decente e de modo santo e segundo o padrão de Deus. To live godly, searching and praying and waiting and watching at any moment He would come. Para vivermos puros, examinando e orando e esperando pelo momento que Ele virá. Not afraid for Him to come, but love His appearing.
sem medo de sua vinda, mas amando a sua aparição. Grant it, Lord. Conceda isto, Senhor. We'd love to see that great church called together. Nós amaríamos ver aquela grande igreja se ajuntar. And this portion at rest and sojourning here in Phoenix, E esta porção que descansa e peregrina aqui em Phoenix, we believe that you've got literally hundreds of the members of your church sojourning here in Phoenix, waiting for that time. nós cremos que tu tens literalmente centenas de membros de tua igreja peregrinando aqui em Phoenix, esperando por aquela hora. Lord, they're not presuming, they're filled with the Spirit. Senhor, eles não estão presumindo, eles estão cheios do Espírito. Their lives tally out and show that they are. Suas vidas estão marcadas e mostram que eles são. They're your children. Eles são teus filhos. And there are some would love to be that way, Father. E há alguns que amariam ser dessa maneira, Pai. They have just maybe presumed and they look back on their lives and see that it just doesn't operate that way. Talvez eles tenham apenas presumido, e eles olham de volta em suas vidas e veem que isto simplesmente não opera daquela maneira. There's something wrong. Há algo errado. I pray, Father, that tonight, if there's any here, this will be the night that it'll be called up. Eu oro, Pai, que nesta noite, se há alguém aqui, que esta seja a noite que eles sejam chamados, That they'll not be ashamed, but will stand and say, I'm wrong. God forgive me and help me from this night on to really come to the Word and believe it all. And be filled with the Spirit and sanctified in such a way that my testimony will not be against me in the city. que eles não tenham vergonha, mas se levantem e digam: estou errado, Deus. Me perdoe e me ajude, que desta noite em diante eu possa realmente vir para a palavra e crer em toda ela e me encher do Espírito e ser santificado de tal modo que meu testemunho não seja contra mim na cidade. Grant it, Father. Conceda isto, Pai. Now, while we have our heads bowed, our eyes closed, I'm going to ask you, as your brother, Agora, enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, eu vou lhe pedir como vosso irmão, as a pilgrim with you, seeking a city whose builder and maker is God. como peregrino como vocês, procurando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. And I wonder, some of you sisters here tonight, some of you brethren, no doubt you're good, sincere. E eu gostaria de saber, algumas das irmãs aqui nesta noite, alguns de vocês irmãos, sem dúvida, vocês são bons e sinceros. I have not wanted to hurt, but I have wanted to tell you what's the truth, the Word of God. Eu não quis ferir, mas eu quis lhes dizer o que é a verdade, a palavra de Deus. And I've been in your city and helped revivals. E já estive na sua cidade e realizei reavivamentos. You've seen that I believe in God. Vocês viram que eu creio em Deus. God doesn't answer sinners, we know that. Deus não responde a pecadores. Nós sabemos disto. And I believe to be a Christian, and your pastors has told you through the city here. E eu creio ser um cristão. E seus pastores lhes falaram através da cidade aqui. And you find out that you're confessing that you've got the Holy Ghost, and you find out that you still tally in the world, dilly-dally out there at the world. E você descobriu que você confessou que você tem o Espírito Santo, e você descobriu que você continua vadiando no mundo, desperdiçando tempo ali com o mundo. You don't want that, do you, sister? Você não deseja isto, deseja, irmã? You don't want that. You're too nice a person to be that way. Você sabe disto, você é uma pessoa muito boa para ser assim. You wouldn't miss it for nothing. And now, from tonight on, God... Você não perderia isto por nada. E agora, desta noite em diante, Deus
If you never heard it before, God will hold you responsible for it. Se você nunca ouviu isto antes, Deus te fará responsável por isto. He'll hold you responsible. Ele te fará responsável. Brethren, if you're guilty of some of those things that we've been talking about, you don't want to be like that, do you, brother? Irmãos, se vocês são culpados de algumas destas coisas das quais estivemos falando, você não deseja ser assim, você deseja, irmão? Certainly not. Com certeza não. You want to be a real Christian. Você deseja ser um verdadeiro cristão. How can God ever take us into algebra, as I said, when we can't leave the kindergarten? See? Como pode alguma vez Deus nos ensinar álgebra, como eu disse, quando nem mesmo conseguimos sair do jardim da infância? Vem, We might have emotions. nós podemos ter emoções. We might shout and praise God and dance in the Spirit and all like that. Nós podemos gritar e louvar a Deus e dançar em espírito e tudo isto assim. That's all fine, brother, sister. I believe in that too. Tudo isto é bom, irmão e irmã. Eu creio nisso também. But I've seen them dance right around a pagan idol the same way, shouting and screaming and speaking with tongues, you see. Mas já os vi dançar ao redor de um ídolo pagão do mesmo modo, gritando e falando em línguas, vê você? So it's a life that counts. Então isto é a vida que conta. See, by the fruit they're known. Veja isto. Pelos seus frutos os conhecereis. And you see that it isn't telling up. E você vê que isto não está realmente correspondendo. Would you like to be a real Christian? Gostaria você de ser um verdadeiro cristão? And I want you with your eyes closed praying, if you will. E agora eu quero que vocês, com seus olhos fechados, por gentileza, orando. I want you to be real honest now. Right now, be real honest. Eu quero que vocês sejam realmente honestos agora. Exatamente neste momento, sejam bem honestos. Sin cannot be covered by drinking, by casting it aside, by joining a church, by trying to do better. O pecado não pode ser coberto através da bebida, colocando isto de um lado, se unindo a uma igreja, tentando fazer o melhor. Sin can only be killed by the power of God, the blood of Jesus Christ. O pecado só pode ser aniquilado através do poder de Deus, do sangue de Jesus Cristo. Wouldn't you want a life like that? Não gostaria você de ter uma vida como esta? If you would, and you believe that God is in the building, Se você gostaria e você crê que Deus está no edifício, His never failing presence is always near, no matter where you are. a sua presença infalível está sempre próxima, não importa onde você esteja. A vision of the morning he told me that. He said, "Then don't I fear." Numa visão outra manhã, ele me falou isso. Ele disse, não temais. He said, "Stand up boldly, because the never failing presence of Christ is near." Ele disse, fique de pé corajosamente, vem, porque a infalível presença de Cristo está perto. Would you want to be that type of Christian, like you really know you should be, you're trying to be, but you just haven't reached that place yet? Gostaria você de ser aquele tipo de cristão, como você realmente sabe o que você deveria ser? Você está tentando ser, mas você simplesmente não alcançou aquele lugar ainda? Now your own life proves it, see. Agora, sua própria vida prova isto. Vem, Raise up your hand to God. levante sua mão para Deus. Just say, "God bless you." Apenas diga, Deus te abençoe. That's honest, sincere hearts. Esses são corações honestos e sinceros. I really want to be. Eu realmente quero ser. Now what if you know in your life that you're not tallying up to what a Christian is required to do, and then Agora, se você sabe na sua vida que você não está correspondendo com aquilo que é requerido para um cristão fazer, e então
Even now, in the presence of the Holy Spirit, Satan makes you keep your hand down and won't receive it. Mesmo agora, na presença do Espírito Santo, Satanás faz com que você fique com sua mão abaixada para não receber isto. Now, what about that when you know right here with the Scriptures that you're wrong? Agora, que tal isto quando você sabe exatamente aqui nas Escrituras que você está errado? I say that in love, respect. See? Eu digo isto com amor e respeito. Vem, What a horrible thing that is. See? That you would know that. que coisa horrível é isso, vem, que você saiba disso. I don't say that you are, Eu não digo que você sabe, but I say if you would know it and know that your life, mas eu digo que se você soubesse disto e soubesse que em sua vida, look what you do and the things you're acting, see your life doesn't compare with the Bible, and you hear the veja o que você faz e as coisas que você está fazendo. Veja se sua vida não se compara com a Bíblia e você ouve Gospels preached, you read it yourself and you know it's wrong to do those things, and yet you do it. See? o Evangelho sendo pregado, você mesmo lê isto e você sabe que é errado fazer estas coisas e mesmo assim você as faz. Tem? Isn't that a horrible thing? Não é isto uma coisa horrível? Now, at least 20, 30 hands was up. Agora, pelo menos 20, 30 mãos se levantaram. Was there one left out would like? Há alguma que sobrou que gostaria? Now, don't nobody look. Just let me look. I want to pray. Agora, ninguém olhe. Deixe-me olhar só. Eu quero orar. Someone that was left out would put up your hand. Resta alguém que gostaria de levantar sua mão? I see you in the balcony. Yes, yes. Eu te vejo na galeria. Sim, sim. God bless you. There's plenty more. Yes. Deus te abençoe. Tem muito mais. Sim. God be with you. Deus esteja contigo. That's really sincere. Why don't we settle it tonight? Isto é bastante sincero. Por que não estabelecemos isto nesta noite? Just why not we just say tonight, let's settle it. Por que não dizemos apenas, nesta noite vamos determinar isto? Now, coming among you out here at Phoenix, this lovely place. Agora estamos entre vocês aqui em Phoenix, neste lugar amável. Appreciating you so much. Lhes aprecio muito Letters you write and encouragement and things that you try to encourage me on. as cartas que vocês escrevem e o encorajamento e as coisas que vocês tentam me passar. And you pray for me. E vocês oram por mim. That's the reason I want to be sincere with you. Esta é a razão pela qual eu quero ser sincero com você. See, then Christ is going to make me answer for this. Veja, então Cristo me fará responder por isto. And then if I don't tell you all the truth, then, see, I'm going to have to answer it. E se eu não lhe disser toda a verdade, então, eu terei que responder. And that's the reason I want you to be there, brother, sister. Esta é a razão pela qual eu quero que você esteja ali, irmão e irmã. Don't take a chance. If there's the slightest chance, don't take it. Não se arrisque se houver a menor chance, não arrisque. Don't just play with it. Simplesmente não brinque com isto. Let's really be real Christians. Não. Vamos realmente ser verdadeiros cristãos. You can be. Others are. Você pode ser. Os outros são. You can be too. Você pode ser também. You know a certain lady that you'd like to be like, a certain man you'd like to be like. Você conhece uma certa senhora que gostaria de ser como ela e determinado homem que gostaria de ser como ele. A certain minister you'd like to be like, a certain person. You want to be that way, you can be. E um certo ministro que você gostaria de ser como ele, uma determinada pessoa que você gostaria de ser daquela maneira, você pode ser. Now, let's just believe with all of our heart. Agora vamos apenas crer com todo o nosso coração. And now, while we have our head bowed, and I'm going to ask our sister at the piano there, if she will, just to give us a little chord of a song, sister, if you will. E agora, enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu vou pedir
a nossa irmã no piano ali, por gentileza, para apenas nos dar um pequeno acorde de um hino, irmã, por favor. And I wonder, you that really would like to, E eu gostaria de saber se você que realmente gostaria de... if you're really sincere, it'll happen right now. If you're really sincere. Agora, se você é realmente sincero, isto acontecerá neste instante se você realmente é sincero. But you have to be sincere. Mas você tem que ser sincero. I've got a testimony. Eu tenho um testemunho. Eu estive... Since my mother went away, I've been out in the wilderness, laying in a cave, fasting and praying. Desde que minha mãe partiu, eu tenho saído para o mato, ido a uma caverna, jejuado e orado. A vision came to me, Uma visão veio a mim, and that was one of the things, the sincerity. e esta é uma das coisas sinceras. Vem, Now, are you really mean that you want to be a Christian like that? agora você realmente quer dizer isto? Que você deseja ser um cristão assim? You want to just let all the world go, everything taken off of you? Você deseja que tudo do mundo seja tirado de você? If you really mean that, you're not ashamed of anybody in this church. Se você realmente quer dizer isto, você não ficará com vergonha de ninguém nesta igreja. You're not ashamed for anybody to see your stand. No, sir, you're not. Você não terá vergonha que ninguém veja a sua decisão. Não, senhor. Você não terá. You held your hand to God. Você levantou sua mão para Deus. You're not ashamed of anything. Você não tem vergonha de nada. You're coming. Você está vindo. The only thing you're ashamed of is your life. See? And you want it to be straightened. You want. A única coisa da qual você deve se vergonhar é de sua vida, vem. E você deseja consertar isto, você deseja. You've always wanted to overcome, so you would do the thing that was right. Você sempre quis vencer para que então você pudesse fazer as coisas que são corretas. If you're that sincere, I want you to raise up and come here, stand here at the altar like this, coming to be prayed for if you were sick. Se você é tão sincero assim, eu quero que se levante e venha aqui, se coloque aqui no altar, como se você tivesse vindo receber oração, se você estivesse doente. I want to pray for you and lay hands on you. Eu quero orar por você e colocar as mãos sobre você. If you want to come up here now for that, you just move right out. And I'm sure that the Heavenly Father will. Se você deseja subir aqui agora para isto, venha imediatamente e tenha certeza que o Pai Celestial fará. Just come quietly and stand right around the altar here. Apenas venha quietamente e se coloque ao redor do altar aqui. Come for consecration, quiet as you can. Venha para a consagração, tão quieto quanto você puder. I'm consecrating my life from this night on, Brother Branham. Estou consagrando minha vida desta noite em diante, irmão Branham. I ain't going to pursue nothing. I'm coming right now. E eu não vou presumir nada. Estou vindo neste momento. Coming right now. I'm through with it. I'm promising God. Estou vindo agora. Eu estou cansado disto. Eu estou prometendo a Deus. No matter what comes or goes, I'm through with sin right now. Não importa o que venha, o que vá. Eu estou acabando com o pecado neste momento. I want to be a real Christian. I'm coming to consecrate my life. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Estou vindo para consagrar minha vida. That makes me feel so good to see you do that. Me faz sentir tão bem ver você fazer isso. Just a moment or two longer now. Agora apenas um momentinho a mais agora. Is there someone else who'd like to just stand and say, tonight I'm consecrating my life?
Alguém mais que gostaria de se colocar de pé e dizer: nesta noite estou consagrando minha vida. God, I'm tired of this. Deus, eu estou cansado disto. I've always wanted to be a real Christian. Eu sempre quis ser um verdadeiro cristão. It's burned in my heart ever since I was a little boy or I was a little girl. Isso está ardendo no meu coração desde que eu era um garotinho ou uma garotinha. I want the very... Eu quero ser muito... I can't take a chance like this knowing I've got to die. Eu não posso me arriscar assim, sabendo que eu tenho que morrer. Won't you come and stand around the altar a minute for consecration? Não quer vir você colocar ao redor do altar para 1 minuto de consagração? Consecration means to be consecrated to something. To consecrated to Christ. Consagração significa estar consagrado para algo, consagrado para Cristo. Will you come and stand around the altar for this just a minute? Poderia você vir e se colocar ao redor do altar para isto por 1 minuto? Christians that doesn't have this experience, don't take a chance on it now. See? Os cristãos que não têm esta experiência não se arrisquem nisto agora. Vem! How's a tree known? Como é conhecida a árvore? By the fruit it bears. Pelos frutos que ela produz. We're just coming as solemnly as we know how to come. Agora estamos apenas vindo tão solenemente como sabemos. A little later on in one of the meetings along in the churches, you'll know why I'm doing this. Pouco mais tarde, em uma das reuniões nas igrejas, você saberá por que estou fazendo isto. I haven't time to say it tonight and go into it. Eu não tenho tempo de dizer isto nesta noite e entrar nisto. But you'll understand why I'm doing this. Mas você compreenderá por que estou fazendo isto. I believe God's giving His church His call. Eu creio que Deus está dando à sua igreja o seu chamado. It's about the last one we're going to have. É o último, mais ou menos o último que teremos. Vem. Something's going to happen and I don't know when. Algo acontecerá e eu não sei quando. It might happen to you before morning. It may happen to me before morning. Isto pode acontecer com você antes do amanhecer. Isto pode acontecer comigo antes do amanhecer. But brother, sister, can we afford to take any chance on any one little thing, just no matter what it is? Mas irmão, irmã, pode você se dar ao luxo de se arriscar em uma coisinha apenas, não importando o que seja? Guilty the least is guilty the whole. Culpado no mínimo, culpado no máximo. You must be clean, washed in the blood of the Lamb. Você deve ser limpo, lavado no sangue do Cordeiro. The least sin will keep you right away. See? O menor pecado será mantido afastado de você imediatamente. Vem. If angels look dirty before Him, what would we? Se os anjos parecem imundos diante dele, como parecemos nós? I'm just waiting just a moment or two longer because there might be some other soul. Agora estou esperando mais um momentinho, porque pode haver outra alma. Again, one move now and then coming up. Novamente, está se movendo agora e subindo. I want you to come in dead earnest now. Eu quero que você venha tranquilamente, determinado agora. I no doubt at all, but what many of you stand here at the altar has had experiences of different things. Agora, sem nenhuma dúvida, mas muitos de vocês que estão aqui de pé no altar tiveram experiências de coisas diferentes. Maybe you have shouted, cried, spoken tongues, danced in the Spirit, you brothers and sisters. Talvez você tenha gritado, clamado, falado em línguas, dançado em espírito, vocês, irmãos e irmãs.
No doubt but what you have, and them things are fine, very fine. Sem dúvida vocês têm. E estas coisas são boas, muito boas. But did you know when the Hebrews, the 6th chapter, the rain cometh on earth off to prepare it, dress it for which it's for? But thorns and thistles is nigh unto rejection, whose end is to be burned. Mas você sabe que quando em Hebreus capítulo 6 a chuva vem sobre, ou frequentemente para prepará-la, a qual é para revesti-la, porém os espinhos e cardos perto estão da rejeição, cujo fim é ser queimado. How did they know the difference? Como eles sabiam a diferença? The same spirit, the same life, the same water that fell upon the wheat fell upon the thorns too. O mesmo Espírito, a mesma vida, a mesma água que cai sobre o trigo, cai sobre os espinhos também. And the thorns and the briars and the weeds was just as happy and refreshed with the same rain. E os espinhos, os abrolhos e as ervas daninhas ficaram tão felizes e se refrescaram com a mesma chuva. And people can sit in the church, friends, and receive the same kind of experiences. E as pessoas podem se assentar na igreja, amigos, e receber os mesmos tipos de experiência. Now don't be deceived in this, friend. See? Agora não se enganem com isto, amigos. Bem, You can receive the same experience by the same Holy Spirit that someone sitting by you received and still not be that. vocês podem receber a mesma experiência através do Espírito Santo que alguém está sentado ao seu lado recebeu e continuar a não ser aquilo. The sun shines on the just and the unjust. O sol brilha sobre os justos e os injustos. The rain falls on the thorns and on the wheat. It's sent for the wheat. A chuva cai sobre os espinhos e sobre o trigo. Ela é enviada para o trigo. The Holy Spirit sent in the church for the consecrated saints. But those sitting there enjoy it, sure. O Espírito Santo é enviado na igreja para a consagração dos santos, mas aqueles que estão assentados ali desfrutam dele, claro. But by their fruits they're known. Pelos seus frutos os conhecereis. Shall we pluck them up? Said them. No. Devemos arrancá-los? Disse. Então, não. Let them grow together. Deixe-os crescer juntos. And at that day, the angels will go forth and gather all the briars and creepers and will burn them. E naquele dia os anjos irão e ajuntarão todos os abrolhos e trepadeiras e os queimarão. But the wheat will be gathered to the garner. Porém o trigo será juntado no celeiro. By their fruits you shall know them. Pelos seus frutos os conhecereis. That's why you're standing here tonight, is for fruit. Fruit of the Spirit. Esta é a razão pela qual você está de pé aqui nesta noite. É pelo fruto, fruto do Espírito. Now remember, Agora recordem. why is it you say, Brother Branham, maybe some of you women standing here, I notice you have short hair. Por que isto? Você disse, irmão Branham, talvez algumas destas mulheres aqui de pé, eu observei que você tem cabelos curtos. Why is it, Brother Branham, I'm a Christian and I still just look like I just can't do that. Por que isto, irmão Branham? Eu sou uma cristã e parece que eu ainda não posso fazer aquilo. I can't let my hair grow, Eu não consigo deixar meu cabelo crescer. yet I know the Bible teaches that that's right. Mesmo eu sabendo que a Bíblia ensina que isso está correto. The New Testament teaches that that's the thing to do. O Novo Testamento ensina que aquela é a coisa a fazer. I just can't do it. Eu simplesmente não posso fazer isso. Looks like I just can't overcome it. See, can't get to that place. See, Parece que não consigo vencer isto. Vejam, não consigo chegar àquele lugar. Vem, I believe you're a good person. eu creio que você é uma boa pessoa. I believe you're sincere. Eu creio que você é sincero. You wouldn't be standing here as an example tonight. Você não estaria aqui de pé como exemplo nesta noite. You're doing that. And that's what you must do. Você está fazendo isso e aquilo é o que você deve fazer. It's a scripture, you must do that, see.
É a Escritura, você deve fazer aquilo, vem. Some of you brethren, God only knows your heart, what you're standing here for, but things that you want to overcome. Alguns de vocês, irmãos, só Deus conhece o seu coração, o motivo pelo qual você está aqui, as coisas que você deseja vencer. Now you can do it if you'll just accept it this way. Agora, você pode fazer isto, e se você aceitar isto desta maneira, And say, Lord, I'm nothing now, and I'm just yielding myself to you, and here I come. e disser, Senhor, nada sou agora, estou apenas me rendendo a Ti e aqui estou. With your grace, I'm going to do it. Através da Tua graça eu farei isto. Now you can't do it without Him. There's nothing in the world you can do. Agora você não pode fazer isso sem Ele. Não há nada no mundo que você possa fazer. You have to let Him do it. Você tem que deixá-lo fazer isso. You just consecrate yourself to Him and believe it with all your heart, then He'll do it. Apenas se consagre a Ele e creia nisso com todo o seu coração. Então Ele fará isso. He will do it for you. See, if you'll just take Him at His word. Ele fará isso para você, vem. Se você simplesmente tomá-lo em sua palavra, He wouldn't do one that way and wouldn't do the other in that way. Ele não faria com um de uma forma e com o outro de outra forma. He'll do all of you that way. See, He'll make you every one the right thing. Ele fará tudo que você... Ele fará a coisa correta com cada um. I want all you people that are Christians and living above these things, Eu quero que todas as pessoas que são cristãs e que vivem acima destas coisas, I want you to pray. I want you to pray with me, especially the minister brothers, to pray with me. eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês orem comigo. Especialmente os irmãos ministros. Orem comigo. I want each one of you now down deep in your heart. See, Eu quero que cada um de vocês agora, no fundo do seu coração, vem. you know that the rain has fell on you. Você sabe que a chuva tem caído sobre você. You say, Brother Branham, I danced in the Spirit. I spoke with tongues. That's truly. Você diz, irmão Branham, eu dancei no Espírito, eu falei em línguas, isto é verdade. But look at, see, there's something ain't right there. See, Veja, tem algo que não está correto ali, vem. you've got to get from this weed now to a wheat. Então veja, você tem de se afastar desta erva daninha, agora indo para o trigo. Humble, sweet with the word, obedient. See, obedient to the word. Humilde, dócil com a palavra, obediente, obediente à palavra. I just let the Holy Spirit come in and let God change you tonight from what you was to what He wants you to be as we pray. Agora deixe o Espírito Santo entrar e deixe Deus te transformar nesta noite do que você era, o que Ele deseja que você seja enquanto oramos. Our Heavenly Father, I realize that around this altar, Nosso Pai Celestial, estou ciente que ao redor deste altar, which the church is an altar, que a igreja é um altar, the place where people come and place themselves upon it to be received as a burnt offering unto the Lord. o lugar onde as pessoas vêm e se colocam ali para serem recebidas como oferta ardente ao Senhor. And I know, Father, tonight, some of these people standing here, and their associates are in the churches here, E eu sei, Pai, que nesta noite alguma destas pessoas que estão aqui de pé e seus associados estão nas igrejas aqui. and they stand here at this altar for consecration. E eles estão de pé aqui neste altar para a consagração. And that's a big thing for them to do. E esta é uma grande coisa para elas fazerem. Because they're witnessing to the people as they stand here and before you that there's something lacking in their lives.
porque elas estão testemunhando para as pessoas enquanto estão aqui de pé e diante de Ti, que existe algo faltando em suas vidas. And it's hard as I had to cut the poor little sisters tonight, Father, on their ABCs. E a forma dura que eu tive que ferir as pobres irmãzinhas nesta noite, Pai, em seus ABCs. And here they get right up from their seat, walk right up like a lady. E aqui elas levantaram de seus lugares, vieram como senhoras. Stand there and say, then God, if I'm wrong, mold me and make me. E colocaram aqui, disseram, então Deus, se estou errada, molde-me e faça-me. Here's brethren standing here likewise. Da mesma forma estão de pé aqui os irmãos, Yet they raised right up out of their seat and come right on. sendo que eles se levantaram imediatamente de seus lugares e vieram. Down in their heart there is a desire. No fundo de seus corações há um desejo. And Father, Satan wouldn't put a desire in their heart to do right. E Pai, Satanás não colocaria um desejo em seus corações de fazer o que é correto. He would put a desire in their heart to do wrong, continue on. Ele colocaria um desejo em seus corações para continuarem a fazer o que é errado. Don't go up. Let it alone. Não se levante. Deixe isto de lado. Don't believe it. Não creia nisto. That's what he would say. É isto que ele diria. Then how do we judge it? By the word. Então, como julgarmos isto? Através da palavra. Like I said, St. Martin, Paul, all the early bishops of the church and elders, they judged the cases by the word. Como eu disse, São Martim, Paulo, todos os primitivos bispos da igreja e anciãos, eles julgavam os casos através da palavra. And now, tonight, they are judged by the word. E agora, nesta noite, eles são julgados através da palavra. And when they're judged, they are chastened, that they should not be condemned with the world. E quando eles são julgados, eles são castigados, pois eles não devem ser condenados com o mundo. So they have come now, Lord, to consecrate themselves to be set aside from the world, that they don't want nothing to do with the world. Então eles vieram agora, Senhor, para se consagrarem e serem colocados ao lado do mundo, pois eles não têm nada a ver com o mundo. They want to be so completely surrendered to you, to their whole being reflects Christ. Eles desejam estar completamente rendidos a Ti, até que todo o seu ser reflita Cristo. That when they walk, talk, dress, act, it's Christ's reflection constantly in their lives. Pois quando andarem, falarem, vestirem, agirem, é Cristo refletindo constantemente em suas vidas. And Heavenly Father, I pray that you'll grant that to them. E Pai Celestial, eu oro para que Tu lhes conceda isto. Now, knowing that the time is so close, the coming of the Lord. Agora sabendo que a hora está tão perto, a vinda do Senhor. And to see this great move through Phoenix just now among the people. E ao ver este grande movimento em Phoenix, neste momento no meio das pessoas, And to see the times that we've come through in healing services. e ao ver os momentos que temos passado nos cultos de cura, See how their faith was given to me to help deliver the people from their sicknesses and afflictions. e ao ver como a fé deles foi dada para ajudar a libertar as pessoas de suas enfermidades e aflições, See your Spirit move among us, Lord, ao ver o Teu Espírito se mover no nosso meio, Senhor, in the vindication that you were there, both physically and scientifically. em uma vindicação que Tu estiveste ali física e cientificamente. And then tonight, with this call, I give them to you, Lord, in my prayer. E então nesta noite eu os entrego a Ti, com esta chamada, Senhor, é a minha oração.
Every minister in here, Lord, every Christian that's walking in the commandments of God. Cada ministro aqui, Senhor, cada cristão que está andando nos mandamentos de Deus, They pray with me, Lord, and we give our prayers to you now in behalf of these people. eles oram comigo, Senhor, e fazemos nossas orações a Ti agora, a favor destas pessoas. May each one of them be consecrated from this night on, Lord. E desta noite em diante, cada deles possa ser consagrado, Senhor. May the power of Jesus Christ just humbly right now just tear into their hearts in such a way that it'll just mold them and just make them different from the night on. Que o poder de Jesus Cristo possa, humildemente, nesse instante, simplesmente rasgar seus corações de tal modo que isto os molde e apenas os faça diferentes nesta noite em diante. May a sweet, humble, broken up spirit come into them, Lord, and penance of what has been done wrong. Que o Espírito dócil e humilde dissolva-se neles, Senhor, em expiação pelo que foi feito errado. And may a great determination of God's grace come upon them to continue their lives in a sanctified way for you, Lord. E que uma grande determinação da graça de Deus possa vir sobre eles para continuarem suas vidas de uma forma santificada a Ti, Senhor. Receive them, Father. Receba-os, Pai. We give them to you now as they consecrate their lives in the name of Jesus Christ. Nós os entregamos a Ti agora, enquanto eles consagram suas vidas no nome de Jesus.